Espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos dar sequência aos nossos estudos utilizando o livro A Prova Brasil. Hoje aqui na página 42, com a lição 5, onde nós iremos falar sobre números racionais. Nesse primeiro recorde, nós temos aqui um pouco de informação sobre o que são os números racionais e como representá-los em uma reta numérica. Então vamos fazer a leitura do recorde. Os números racionais são aqueles que podem ser escritos na forma A sobre B, A e B sendo números inteiros e o B diferente de zero. Então aqui ele está falando que os números racionais são todos os números que a gente pode escrever na forma de fração. Lembrando que o número de cima chama numerador, o de baixo denominador, e o número de baixo nunca pode ser igual a zero, porque uma fração é a mesma coisa que a divisão e nós não temos a divisão por zero, é uma indefinição matemática. Os números a seguir são exemplos de números racionais. Então, vou falar o 5,2. Você vai falar, professor, mas o 5,2 ele não está na forma de fração. Bom, o 5,2 não está na forma de fração, no entanto, a gente pode escrevê-lo. A gente pode escrever o 5,2, por exemplo, como a fração 52 décimos, né? Basta a gente fazer o 52 dividido por 10 que você vai chegar no 5,2. E o 7, professor, não é uma fração, mas você pode escrevê-lo na forma de fração. 7 sobre 1, por exemplo, assim como os outros números. Observa aqui, ó, na sequência nós temos menos 12,8, depois 7 oitavos, 1,3333, que a gente chama de dízima periódica. Esses três pontos representam que nós temos infinitas casas decimais, e essas infinitas casas decimais são todas igual a 3. Na reta numérica, podemos associar cada número racional a um único ponto. Então, a reta numérica ela é importante porque a gente representa esses números e a gente consegue ter uma noção melhor de quem é maior do que quem, né? Já que nós sabemos que um número, né, na reta numérica à esquerda de outro ele é sempre menor, assim como qualquer número à direita do outro ele é sempre maior. Então, na atividade 1, observa a reta numérica. Nela, os pontos indicados estão sempre a uma mesma distância. Então, veja bem, pessoal. Temos aqui, né, ó, o zero, né, marcando o início e o fim, né, o início dos números positivos e o fim dos números negativos. Temos pontos. Então, entre o menos 1 e o zero, né, em quantas partes ele dividiu? Né? Observa que ele dividiu em 5 partes. Assim como do 0 até 1 positivo, ele também dividiu em 5 partes. Cada uma dessas partes, nós temos aqui um tracinho representado por uma letra. As perguntas que o exercício faz é: os números menos 3/5 e 3/5 podem ser associados a que pontos representados nessa reta numérica? Próxima pergunta: o número menos 3/4 pode ser indicado entre quais pontos dessa reta? Então nós vamos responder essas duas perguntas no decorrer dessas duas sessões, que são compreenda e responda. No compreenda, o que se pede na atividade? Então ele pede para a gente, né, responder que se os números menos 3/5 e 3/5 positivo podem ser associados a qual ou a que pontos, né, nesta reta numérica. Ele também pergunta se o número menos 3/4 pode ser indicado entre quais pontos dessa reta. Okay? Na B, que números inteiros estão identificados na reta numérica? Números inteiros, pessoal, temos aqui o menos 1 e o 1. Okay? Na C, cada unidade da reta numérica está dividida em quantas partes iguais? Eu já observei, né, que nós dividimos em quantas partes iguais aqui? 1, 2, 3, 4, 5 partes iguais. Responda. Na reta, o número menos 3/5 se localiza à direita ou à esquerda do zero. E o número 3/5? Justifique. Então vamos lá, pessoal. Todos os números positivos estão à direita do zero, assim como todos os números negativos estão à esquerda do zero. Ok? B. Pode-se representar o número menos 1 por qual fração de denominador 5? Então vamos responder essa primeira pergunta. O número menos 1, eu quero representar ele com uma fração cujo denominador é 5. Lembrando, pessoal, o número que vai embaixo da fração é denominador. Se eu quero representar aqui uma fração que seja igual a menos 1, cujo denominador seja igual a 5, a fração tem que ser menos 5/5.
quintos. E por quê, professor? Qualquer fração é divisão. Se nós temos lá, né, menos 5 quintos, é a mesma coisa que menos o resultado de 5 dividido por 5. A gente sabe que qualquer número dividido por ele mesmo é 1, ou seja, menos 1. E o número 1 pode ser representado por qual fração de denominador 5? Então, equivalentemente, nós teremos a fração 5 quintos, ou seja, 5 sobre 5. C. O número menos 3 quintos representa qual parte da divisão entre 0 e menos 1? Que ponto está associado a essa parte? Então, vamos lá. Nós temos aqui, né, o 0. Depois, o D, ele está, né, aqui na primeira divisão, ou seja, o primeiro quinto, 1 quinto. Só que negativo, menos 1 quinto. O C, ele está na segunda divisão, então, menos 2 quintos. E o B, menos 3 quintos, que é a terceira divisão, ok? Então, nós temos aí o menos 3 quintos aqui na letra B. O número 3 quintos positivo representa qual parte da divisão entre 0 e 1? É a terceira parte. Então, aqui, ó, primeiro quinto, segundo quinto, terceiro quinto, que está aqui embaixo da letra G, tá certo? E, existe alguma fração equivalente a menos 3 quartos de denominador 5? Então, é o seguinte, pessoal. Ele quer saber, né, se tem alguma fração equivalente a menos 3 quartos, tá certo? Cujo denominador é 5. Então, ele quer saber, né, se o menos 3 quartos, tá, nós teríamos como fazer aqui, né, uma divisão de 4 partes iguais, tá certo? E uma de 5 partes iguais, beleza? E se nós conseguiríamos, né, ter uma letra aí, um traço desse, que um estaria em cima do outro, tá? Como que a gente pode responder essa pergunta aí? Então, a pergunta, né, pode ser respondida de forma que, se eu tenho menos 3 quartos, será que eu conseguiria, com a multiplicação, né, obter uma fração equivalente a uma fração cujo denominador é 5? Tá? Na F, identifique os números que podem ser associados aos pontos A, B, C e D. Então, aqui, basicamente, a gente já fez, né? Porque ó, eu falei que o D é menos 1 quinto, o C menos 2 quintos, o B menos 3 quintos, o 4 menos 4 quintos e o A, né? Menos 4 quintos e pronto. Escreva frações equivalentes a menos 3 quartos e frações equivalentes às frações indicadas no item F, que tenham o mesmo denominador. Então, lembrando, fração equivalente é só você multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número, ok? O número menos 3 quartos pode ser indicado entre quais pontos da reta? Aí, uma dica, né, que a gente pode dar é, vamos transformar esses números, né, em números decimais, fica mais fácil para fazer essa observação, tá? Porque com o número decimal é mais fácil a gente fazer as comparações, tá bom? Na atividade 2, observe a reta numérica a seguir em que o valor associado ao ponto C é maior que o valor associado ao ponto B. Nela, o número 2,6 está associado a um ponto e há outros 3 pontos identificados por letras. Sabendo que a reta numérica está dividida em partes iguais, identifique os números que podem ser associados aos pontos A, B e C. É possível associar mais de um número a cada um dos pontos A, B e C? Justifique. Então, o que ele pede na atividade, né? Ele quer que a gente identifique os números que podem ser associados aos pontos A, B e C e também, né, se é possível associar mais de um número a cada um dos pontos A, B e C. B. Que número foi associado a um ponto na reta numérica? Bom, então, que número que foi associado a um ponto na reta numérica, né? Então, aqui, ó, ele falou o seguinte, ó, o valor associado ao ponto C é maior que o valor associado ao ponto B. Nela, o número 2,6 está associado a um ponto e a outros 6 pontos identificados por letras, ok? C. Um número associado a um ponto A deve ser maior ou menor que o 2,6. É um número associado ao B. Justifique. Então, a gente já deu essa informação, tá?
Quando o A, né, ele aparece ali na reta numérica, ele está à esquerda do 2,6. Consequentemente, ele tem que ser menor que o 2,6. Assim como o B, que está à direita do 2,6, tem que ser maior que o 2,6. E o C tem que ser maior do que o 2,6 e também maior que o B, né, porque ele está à direita dos dois. Okay? Responda, a reta foi dividida em quantas partes iguais entre o ponto correspondente ao 2,6 e o ponto B? Então, ó, do ponto 2,6 ao ponto B, né? Quantas partes nós temos? Então é só contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes. Ok? Entre o ponto correspondente a 2,6 e o ponto A, em quantas partes a reta foi dividida? Então, ó, entre o A e 2,6, 1, 2, 3. E entre o 2,6 e o ponto C. Então, aí você vai contar do A até o C quantas partes, ok? Se a cada uma dessas partes da reta fosse associada uma unidade, que número poderíamos associar ao ponto A? Então vamos lá, né? Se nós formos regredindo uma unidade aqui, né? Então aqui seria, né? Imediatamente anterior a 2,6, 1,6, depois 0,6. Só que como, né? A gente vai aqui para trás, né? A gente vai regredir mais 1, certo? Só que agora vai ficar o quê? Negativo, certo? Pessoal, se nós temos aqui, né? Logo após o A, nós estamos, né, em 0,6 e a gente regride uma unidade, então nós vamos parar no número negativo, certo? Mas quanto? Então vamos pensar. O 1, né, se a gente for regredir, aqui onde a gente está no 0,6, né, então tem 6 décimos até chegar ao 0, e depois a gente tem que regredir mais 4 décimos, né, ou seja, vai ficar no menos 0,4. E os pontos B e C? Aí é só a gente avançando, né? 3,6, 4,6, até chegar nos valores de B e C. E se a cada uma das partes em que a reta foi dividida fosse associada 0,1 unidade, que números poderiam associar aos pontos A, B, C? Mesma ideia, tá? Então aqui a gente vai regredindo. Então estamos aqui no 2,6, vai ser aqui 2,5, 2,4, o A 2,3. E depois a gente vai avançando, né, até chegar no B e no C. Na F, agora considere que o valor associado fosse 0,01. Então agora, né, 1/100. Indique na reta a seguir os números que correspondem aos pontos ABC. Então agora 2,6. A gente regride 1/100. Então vai ser 2,59, 2,58, 2,57. E avançando também, 2,61, 62 e assim por diante. G. Estabeleça outros valores para que cada parte igual em que a reta foi dividida e complete as retas a seguir. Então, um valor menor do que o 0,01. Então, por exemplo, né, se a gente pega aqui um valor menor do que o 0,01, poderia ser 0,001, um milésimo, né? Então aqui nós teríamos, né, se formos regredindo, 2,6, então você vai regredir um milésimo, né? Então vai ficar 2,599, depois 2,598 e assim por diante, ok? Um valor maior do que 1. Pode ser, por exemplo, 2 em 2, né? Então aqui, ó, já regride, vai ser 0,6. Aí depois regride mais 2, até chegar nos valores de A. É possível associar mais de um número a cada um dos pontos A, B, C? Então sim, né? Se a gente for mudando os valores das divisões, os números eles vão ficando diferentes, tá? Recorde, as frações de denominador 100 podem ser representadas de forma porcentagem, igual 9 centésimos, você pode simplesmente dizer que é 9%. 25 centésimos é 25%. Também podemos transformar uma porcentagem em uma fração de denominador 100. Então, 13% você pode escrever como a fração 13 centésimos. 5% como a fração 5 centésimos. Né? O porcento já dá a dica, né, gente? Por 100. Atividade 3. Leia o texto a seguir, que trata da distribuição de água doce e da água salgada no planeta Terra. Então, preocupar-se com a escassez de água em um planeta que tem 75% de sua superfície coberta por água parece absurdo. No entanto, a maior parte desse volume encontra-se em mares e oceanos de água salgada.
imprópria para o consumo humano e para a produção de alimentos. Apenas de 75% da superfície do planeta ser recoberta por massas líquidas, a água doce não representa mais do que 3% desse total. Apenas um terço da água doce, presente nos rios, lagos e lençóis superficiais da atmosfera, é acessível. O restante está concentrado em geleiras, calotas polares e lençóis freáticos profundos. Primeira pergunta, represente na forma de fração irredutível as porcentagens expressas nesse texto. Segunda pergunta, por meio de uma figura, ilustre a fração de água doce acessível à população. Então, compreenda quais são as tarefas propostas na atividade. Então, ele quer que represente na forma de fração irredutível as porcentagens expressas no texto e, por meio de uma figura, ilustrar a fração de água doce acessível à população. Ok? Na B, quais são as porcentagens expressas no texto? Então é só a gente olhar, a primeira 75%, depois 3%, ok? Que fração de água doce do planeta é acessível à população? Então ele fala aqui, a água doce não representa mais do que 3% desse total, ok? Responda. Então temos que ler primeiramente aí para ver o que ele está pedindo. Em alguns casos, é possível dividir o numerador e o denominador da fração por um mesmo número, diferente de 0 e 1. Nesse procedimento, dizemos que houve a simplificação dessa fração. A fração obtida por esse processo é equivalente à fração dada, mas seu numerador e seu denominador são menores que os da primeira fração. Exemplo, se eu tenho a fração 60/36 avos, vocês concordam comigo que é possível dividir em cima e embaixo por 2, que vai ficar 30/18 avos. Ainda conseguimos dividir em cima e embaixo por 2, que vai dar 15 nonos. Agora, não dá para dividir por 2, cujo resultado numerador e denominador será o número inteiro. Se eu dividir por 2, vai dar um número com vírgula. Então, você tenta dividir agora por 3, que dá certo, que é 15 dividido por 3 é 5, e 9 dividido por 3 dá 3, dá 5 terços. Não há como a gente encontrar um número diferente de 0 ou 1, que a gente consiga dividir o 5 e o 3 ao mesmo tempo para chegar numa fração cujo numerador e o denominador sejam um valor inteiro, ou seja, não é um valor com vírgula. Ou seja, a gente acabou o processo de redução. Essa fração 3, 5 terços é o que a gente chama de fração irredutível, tá? A gente não consegue simplificar mais. Então ele fala, represente as porcentagens expressas no texto na forma de fração, com o denominador 100. Então, por exemplo, 75% vai ficar 75 sobre 100. 3%, 3 sobre 100. E ele pede para a gente deixar ela na forma irredutível, ou seja, simplificar, assim como foi feito no exemplo, tá? B. Agora, por meio de uma figura, represente no espaço abaixo a fração da água doce acessível à população, tá? Então ele falou que é 3%. Ou seja, num total aí, se a gente pudesse dividir em 100 partes iguais toda a água, seria apenas 3 dessa parte, ok? Tá? Da água doce. Então aí, o que você pode fazer? Pensar do 3% aí, quanto que seria representado em uma figura, tá bom? Atividade 4. Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, em julho de 2019, para cada 100 domicílios brasileiros, cerca de 51 tinham telefone fixa, totalizando 35,4 milhões de linhas. Observe na tabela a seguir essa relação em alguns estados brasileiros. Então, quantidade de domicílios com telefonia fixa para cada 100 domicílios. Então, tinha lá estado e quantidade, ok? Representa as informações da tabela em forma de porcentagem, depois representa esses números na forma de fração e decimal. Então, o que se pede na atividade? Então, primeiro representar as informações da tabela em forma de porcentagem e depois representar esses números na forma de fração e decimal. B. As informações apresentadas na tabela se referem a que assunto? Então, sempre o título da tabela nos dá uma boa dica. Então, as informações da tabela, elas falam sobre a quantidade de domicílios com telefonia fixa para cada 100 domicílios. C. Quais são os estados brasileiros cujas informações foram apresentadas na tabela? Quantos os domicílios em cada estado tinham linha de telefonia fixa? Então, ele falou que os estados são Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Paraíba, Tocantins e Espírito Santo.
E quantos domicílios em cada estado tinham linha de telefonia fixa? Então, para cada 100 domicílios no Rio Grande do Sul, 50. Para cada 100 no Mato Grosso, 37. E assim por diante, ok? Responda agora na página 49. Ao usarmos a expressão 45 de cada 100, nos referimos à porcentagem de 45%. De acordo com as informações, de cada 100 domicílios brasileiros, cerca de 51 tinham telefonia fixa. Qual era o percentual de domicílios brasileiros com telefonia fixa? Então, 51 de 100, 51%, tá bom? Então, complete a tabela a seguir com a informação na forma de porcentagem e suas respectivas representações na forma de fração. Então, vamos pegar o Rio Grande do Sul. Porcentagem. Se é 50 de 100, 50%. Qual é a fração que representa isso daí? 50 sobre 100. E vai fazendo a mesma coisa para todos os estados, tá? Da tabela. C. Leia. As frações cujo denominador é uma potência de base 10 são denominadas frações decimais. Essas frações podem ser representadas por número na forma decimal. Observe. Fração décimo pode ser representada por 0,1, lê-se 1 décimo. Fração 1 centésimo pode ser representada por 0,01, lê-se 1 centésimo. Escreva as porcentagens que você indicou na tabela acima na forma decimal. Ou seja, é só você aí, né, lembrar da ideia, tá? De que 1 décimo você pode escrever como 0,1 e 1 centésimo como 0,01. Ou simplesmente, pessoal, para ficar mais fácil, você pega os valores lá da fração igual do Rio Grande do Sul, 50 centésimos. Você pega os 50 e divide por 100. O resultado já será um número na forma decimal, ok? Então, para essa semana a gente finaliza aqui a lição 5. Qualquer dúvida, entrar em contato e bons estudos.